representação e representações irredutíveis. São representações que não se misturam. Se elas são separadas no referencial, elas continuam separadas em qualquer outro referencial. O transformado do simétrico é simétrico, o transformado do antissimétrico é antissimétrico. Não é igual. Tá? O transformado do simétrico é uma outra matriz, mas continua sendo simétrico. Então não tem essa mistura. Essa decomposição ela é universal. Ela independe do observador. Então isso que dá o caráter de representação irredutível. Mas aí ainda tem um dado a mais. Essa matriz aqui, ela sozinha não é irredutível. Por quê? Quando eu faço uma rotação nela, S' é simétrico. É diferente do S. S' é diferente do S, obviamente. Mas quando eu faço a rotação, eu misturo tudo. Então eu consigo ainda ver que dessa matriz eu consigo expelir da parte dela algo que é invariante por rotação. Então essa matriz ainda, como um todo, ela tem 3 elementos, mas ela não é irredutível. Por quê? Porque eu consigo mostrar que eu extraio dela a parte do traço, que fica à parte. E isso aqui é invariante por rotação. Como isso aqui é invariante por rotação, isso nunca vai se misturar com isso. Então quando eu decomponho, então isso é o que a gente chama de... Isso é muito importante em teoria de grupo, e é muito importante quando a gente vai falar de equação de Dirac, essas técnicas de teoria de grupo. Então a gente vai começar a mexer com as representações do grupo de Lorentz para saber onde está o neutrino, onde está o neutrino leve, onde está o antineutrino right, onde está o elétron, onde está o pósitron. Esse conceito é importante. Então, estou acabando aqui. Então esse V tensorial U, ele pode ser decomposto assim. S mais A. Esse S foi decomposto assim, S tilde mais um meio do traço de S mais A. Essa é a identidade. Então, essa representação aqui, a gente viu, ela tem 2 elementos independentes, ao que você percebeu. Aqui tem um elemento independente e aqui tem um. Então, os 4 elementos que estão aqui, eles se decompõem em 2 mais 1 mais 1. Isso aqui é uma família fechada por rotações, isso aqui é um invariante de rotações, e esse aqui é outro invariante de rotações. Então, eu decompus esse produto tensorial em 3 representações irredutíveis do grupo de rotações. Eu mostrei que o produto, uma matriz geral 2 por 2, ela tem um objeto com 2 componentes, tem um objeto escalar escondido dentro dela, que é o traço, e tem outro objeto escalar dentro dela, que é a parte antissimétrica. Então, na verdade, esse objeto tem 3 setores que não se comunicam por rotação. Então, ele tem um objeto com 2 componentes, um escalar e outro escalar. Esse escalar não se mistura com esse. Isso aqui é dissimétrico, isso aqui é um traço. Não tem como essa matriz aqui se comunicar com nenhum desses 2. A única novidade é que essa matriz aqui, ela se decompõe em 2. Essa parte aqui fica só com a parte simétrica, sem traço, e essa parte que carrega a informação do traço. Então aqui tem algo que não é nem produto escalar, nem produto vetorial. Então é isso aqui que é a essência do produto tensorial. No caso da gravitação, quando a gente fizer isso lá no caso gravitacional, é aqui que vai estar morando o grávido. O grávido ele vai estar na parte completamente limpa do antissimétrico e do traço. Ele vai estar isolado aqui. Então, a gravitação, ela precisa de introduzir, para descrever o grávido, um tensor, uma matriz. Só que em 4 dimensões, 4 por 4. Uma matriz 4 por 4, simétrica, ela tem 10 componentes. 4 vezes 5, 20 por 2, uma matriz simétrica 4 por 4 tem 10 componentes. Dessas 10 componentes, a gente vai ver que a gente vai conseguir reduzir, e vão ficar as 2 componentes do grávido separadinhas, isoladinhas, por rotação. Então a gente consegue separar aqui aquilo que é o grávido daquilo que é o lixo que acompanha o grávido. Tem um lixo aqui que a teoria tem que jogar fora, de alguma forma. Está claro o conceito, então? Que a gente está tentando passar. Então nós vamos falar sobre tensores em geral. Vou deixar uma tarefa, tá? Pois não, desculpa. Não, filho. Pode repetir o argumento ali na hora que você mostrou que o traço de S' igual ao traço de S. Tá certo? Agora só. Você percebeu que a simetria permanece, né, cara? Então, S', faço uma rotação. Qualquer matriz, ela segue esse padrão aqui. O padrão que a gente chama de similaridade, você chamou de quê? De semelhança. Transformação de semelhança, tá certo. Então, essa matriz, então, vamos só fazer rapidinho aqui. Se eu tirar o simétrico dela, simétrico é o original, simétrico, transposto. Essa transposto, a matriz é simétrica no referencial de partida. Então, ela continua simétrica
por transformação de rotação. A rotação não tira a simetria de uma matriz. Agora o traço. O traço de S' é igual ao traço de R, S, R transpôs. O traço da álgebra linear tem aquela chamada propriedade cíclica. O traço de A, B, C é igual ao traço de B, C, A, que é igual ao traço de C, A. Ou seja, se eu pegar essa matriz aqui, trazer cá para frente, mantendo essa ordem, nada vai mudar. Então o que eu faço? Eu trago essa matriz aqui para o meu C, eu trago ela para cá. Traço, R transpôs, RS. Mas essa é uma transformação de rotação, é uma matriz O2. Então isso aqui é identidade. Então o traço fica invariante. Então, se eu fizer uma rotação, a matriz muda, mas o traço dela não muda. Então o que não muda sobre rotação é a escala. Certo? Então, só para acabar aqui um pouquinho, vou deixar uma tarefinha para casa, tarefa um pouquinho mais perfeita, só. É o seguinte. Vou dar um tensor para vocês, com 5 componentes, I, J, K, L. Então, estou dando esse tensor para vocês. Tem 5 componentes, ele tem 2 vezes 2, 4, tem 32 componentes. 2 vezes 2, 4, 2, 8, 16, 64. É um objeto com 64 componentes. 32 vírgulas. 2 aqui. 1 não. 2 aqui. Então tem 6 aqui, 5, 2 aqui, 34, 8, 36, 32, tá? Então, 32 componentes independentes. Mas esse tensor, ele não é tão solto, ele tem vínculo. Vamos dizer que ele tem a seguinte propriedade. Ele tem a propriedade de ser antissimétrico nos 2 primeiros índices. Então, se eu trocar I com J, ele simplesmente troca de sinal. Por exemplo, está dizendo o seguinte: se eu pegar o objeto T1, 2, 1, 1, 1, isso aqui é a mesma coisa que menos T2, 1, 1, 1, 1. Então, essa componente aqui não é uma outra componente nova, ela está ligada a essa. Por isso, sinal menos aqui. Se eu pegar, por exemplo, a componente T1, 1, 2, 1, 1, isso aqui é menos T1, 1, 2, 1, 1. Por causa da antissimetria. Se eu trocar esses dois, ela troca de sinal. Mas só que se eu trocar esses dois, não muda nada. Então eu mostro que essa componente é menos zero. Então já está mostrando o seguinte: tem várias componentes zero. Toda vez que o I bater igual ao J, já é zero. Então é uma componente a menos. Então, esses chamados vínculos, eles são vínculos que reduzem o número de componentes independentes do meu tensor. Então vamos dizer que esse meu tensor tenha essa propriedade, ele seja antissimétrico em IJ. Depois, ele tem uma propriedade de ser simétrico nessa troca de capa com L. Capa com L vai ser igual a mais TIJ N LK. Certo? Detalhe, eu não mudo L de lugar. Se eu trocar esse índice com esse, eu fizer essa troca, o tensor é exatamente o mesmo. Ou seja, ele tem uma propriedade, ele é antissimétrico nos 2 primeiros índices. Em geral, a gente usa esse índice, essa notação para indicar 2 índices que são antissimétricos. E usa o círculo para indicar 2 índices que são simétricos. Essa ligadura aqui, ó, aqui é a simetria NK. Se eu trocar a capa com M com capa, nada acontece. Então, esse tensor tem vínculos que o amarram. Ele é antissimétrico aqui, é simétrico aqui, tem esse índice livre. Esse índice está solto, não tem nada a ver com ninguém. Então eu pergunto, com essas condições aqui, quantas são as componentes independentes? Quantas são, de fato, as componentes independentes? Certo? E agora, só 10 minutos que eu vou ver, vou 10 minutos hoje. Todos os lugares. Então, outra questão que eu posso colocar, uma tarefinha que eu posso pedir para vocês fazerem aqui seria reduzir esse tensor a todos os pedaços irredutíveis que ele tem. Fazer a decomposição, como a gente fez aqui. Tira o traço, simetriza, antissimetriza. Então eu vou querer que vocês façam o seguinte exercício. Vocês percebam, não é trivial, é um exercício que é para pensar um pouquinho. Vocês não vão achar no livro também, tá? Nem na Wikipedia. Não sei que vocês façam e coloquem, né? Então,
vocês vão discutir entre vocês, vão pensar aí, né? Tentem fazer grupo de estudo aí. É bom esse aqui ser um ambiente de vocês se conhecerem também, né? Chegar aqui, pegar a matéria e ir embora para cada casa. Se vocês quiserem marcar um dia extra para vir aqui discutir dia 1º de maio, feriado, é só me dar os nomes que a gente bota a lista lá embaixo. Vocês podem fazer do CBPF, assim, um ambiente de como é que se diz? De convívio, né? De convívio acadêmico, tá? Então vamos lá. A tarefa agora seria decompor o tensor com essas propriedades aqui, né? O tensor com as propriedades assinaladas em suas componentes irredutíveis. Vou dar uma abreviação logo em inglês, suas IREPs, Irreducible Representation. Essa anotação aqui já está padronizada. Suas representações irredutíveis segundo as fatores. Então, se eu jogar, isso aqui não se mistura, isso aqui se mistura, isso aqui, então vocês vão ter que pegar esse tensor e fazer uma decomposição espectral dele em todas as componentes que não se misturam com outras ações. Então, é o mesmo exercício que eu fiz aqui, só que estendido assim, arranque 5 e com essas propriedades novas aqui. O tensor de partida, ele já tem antissimetria em IJ e já tem simetria em KE. Então aqui ele tem uma antissimetria, aqui ele tem uma simetria, e assim, esse aqui ele não tem nenhuma propriedade, ele fica solto. Ele é completamente, vamos dizer assim, neutro, né? É neutro do ponto de vista da simetria. Beleza, então essa é uma tarefinha que fica. Então agora só a última tarefa, o último resultado, a gente na aula que vem está pronto para entrar com os estímulos. Aí a gente vai ficar só por conta dos estímulos. O exercício que eu vou deixar, uma verificação que vocês podem fazer muito simples, é essa verificação aqui. Pegar essa matriz, que é a nossa matriz de rotação. É essa matriz aqui. Se fizer uma rotação de um ângulo reto no sentido trigonométrico, do ponto de vista passivo, a minha rotação ela vai atuar nos objetos do meu espaço dessa forma. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então eu sei, a partir disso aqui, eu sei como os vetores se transformam e como qualquer tensor se transforma. Nós estamos aguardando então só os estímulos. Vamos observar que essa transformação, usando resultados da álgebra matricial, eu posso escrever essa matriz da seguinte maneira. Isso aqui vai ser exponencial de θ vezes uma matriz simples. Posso explicar? Vamos pegar essa matriz aqui. Vamos fazer uma rotação infinitesimal. Uma rotação com θ que tende a zero. Nós dizemos então qual é a expansão de Taylor do cosseno de θ? É 1 menos θ2 sobre 2 mais θ4 sobre 4 e assim vai. Qual é a expansão do seno de θ? θ menos θ3 sobre 3 e assim vai. Então, em primeira ordem, considerando apenas infinitesimos em θ, desprezando o termo de ordem θ2, θ3, essa matriz aqui, em primeira ordem de θ, ela pode ser escrita como sendo 1 θ menos θ mais termos que eu estou desprezando que são de ordem θ2 em diante. Estou jogando fora tudo que é de ordem superior a θ. Então, essa matriz ela tem a seguinte estrutura, ela é identidade mais θ vezes a nossa famosa matriz Epsilon. Primeira ordem. Todo mundo sabe que 1 mais x é a primeira ordem da exponencial. Então, vocês podem mostrar que essa matriz aqui, ela pode ser exatamente escrita dessa forma. O que é exponencial de uma matriz? Exponencial de uma matriz é a série de Taylor dessa matriz. É a identidade mais m, mais m2 sobre 2, mais m3 sobre 3 fatorial, e assim vai. Tem que expandir isso em todas as ordens. Tem que pegar esse exponencial e fazer isso aqui até o infinito. Só que vocês não vão ser bobos e vão observar que o quadrado de epsilon é menos a identidade. A terceira potência de epsilon é menos epsilon. E a quarta potência de epsilon é a identidade. E depois tudo recomeça. Então essa matriz tem propriedade cíclica. Ela faz exatamente o papel do I. I 2 é menos 1, I 3 é menos I, I 4
É 1. Então essa matriz é exatamente como se fosse a unidade complexa. E aí, claro, devido a isso, ela faz o papel da unidade complexa como se aqui fosse uma elevada em θ. É como se isso aqui fosse cosseno mais seno. Então essa expressão aqui eu vou deixar assim nesse modo. Então se vocês pegarem essa matriz aqui e fizerem essa expansão, vocês vão ver que todos os termos pares carregam a identidade, com sinais alternados. E todos os termos ímpares também carregam a identidade com sinais alternados. Então vocês vão ver que vai dar a identidade vezes o cosseno mais o epsilon vezes o seno. De qualquer maneira, vocês podem ver que essa matriz aqui pode ser escrita assim, ó. Cosseno de θ vezes a identidade mais seno de θ vezes epsilon. Essa matriz aqui é exatamente isso. Cosseno vezes a identidade mais o seno vezes a matriz epsilon. Tá? Que no fundo é isso aqui, ó. É elevado a I θ, é cosseno de θ mais I seno de θ. Certo? Essa é a primeira unidade, sim, que a gente chama de unidade quaterniônica. Na verdade, na próxima aula vamos estudar as matrizes de Pauli e vamos chegar aos quatérnicos, né? Que é a coisa importante para a teoria de espinores. Então, só para verificar aí esse resultado aí, que já está praticamente feito, e a outra propriedade é essa aqui. Todo mundo sabe que as matrizes têm várias propriedades. Além das propriedades de simetria e antissimetria, existem, quando a gente estuda matrizes complexas, se eu pegar uma matriz M, 2 por 2, no campo dos complexos, uma propriedade que substitui a condição de realidade, quer dizer, quando a gente fala de número real, então eu estou dizendo, o que é um número real? É um número que satisfaz a essa relação. Ele é igual ao seu conjugado complexo. No mundo das matrizes, uma matriz é dita, por dizer, real, não quando ela é real, mas quando ela é dita hermitiana. A matriz hermitiana, a condição de hermeticidade é a condição de realidade. O que é essa condição de hermeticidade? Ela é o traço e o conjugado complexo. Então nós sabemos que a estrutura de uma matriz hermitiana é os elementos simétricos em relação diagonal são o conjugado complexo um do outro, e claro, os elementos da diagonal são reais. M11 é igual a M11 está, então ele é real. Então essa a estrutura, então se eu tiver uma matriz 2 por 2 hermitiana, a estrutura dela é muito simples, ela tem que ser real aqui ela vai ser complexa, e aqui vai ter que ser o conjugado complexo, e aqui ela vai ter que ser um delta. Então essa é a estrutura da matriz hermitiana, 2 por 2, mais geral possível. Eu posso até trocar o sinal, vamos chamar isso aqui de menos e isso aqui de mais. É só uma questão de conversão. O que é importante, esse número é real, esse número é real. Esse número é imaginário, é o complexo conjugado desse. Então uma matriz hermitiana, uma matriz complexa, 2 por 2, ela teria 8 elementos reais. Tem 4 elementos, cada um deles é complexo, tem 2 componentes reais. Então daria 8 elementos reais. Mas como ela é hermitiana, ela reduziu de 8 reais para 4 reais. Ó. Alfa, beta, gama e delta. Então essa é a estrutura de uma matriz hermitiana, 2 por 2, geral. O que eu posso fazer com essa matriz? Por que as matrizes hermitianas são tão importantes, hein, Pico? Não cheguei ainda. Chegou. Continuar. Já ouviu o tal do teorema espectral? Não, então, próximo capítulo. Tá chegando. Tá chegando. Então estamos chegando juntos. Então, toda matriz hermitiana pode sempre ser levada para a forma diagonal por uma transformação unitária, chamado teorema espectral da álgebra linear. Teorema espectral para as matrizes hermitianas. Por que as matrizes, antes disso, que é daqui que vão sair, é daqui que vai sair a nossa base para os espinores. As matrizes hermitianas estão na base de tudo. Qual é a grande propriedade de uma matriz hermitiana? Todo mundo sabe o que é um alto valor e um alto vetor de uma matriz. Quando eu pego uma matriz, atuo num vetor, e o resultado dessa matriz é um número vezes o vetor, significa que do ponto de vista daquela matriz, a operação da matriz em cima do vetor reproduz um número. Esse é o chamado problema de autovalores. V é um alto vetor e lambda é o alto valor da matriz M associada ao alto vetor V. Se a matriz é hermitiana, vamos tirar uma propriedade aqui. Vamos pegar isso aqui e vamos tirar o conjugado complexo. O conjugado hermitiano dessa transformação. Então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é MV d'Alha igual a lambda
propriedade. Quando eu tiro o conjugado hermitiano, eu troco a ordem por causa do transposto, é como se fosse o transposto. Isso aqui é um número, mas eu estou tirando o complexo conjugado. Então, a propriedade de hermiticidade ela tem essa antilinearidade aqui, que é o verdade. Muito bem. Então, a forma dessa operação. Vamos fazer uma outra operaçãozinha em cima dessa expressão. Vamos pegar essa expressão aqui. Então, vamos retomar isso aqui. V dagger, N dagger, igual a lambda star, V dagger. Calma aí, lambda, o senhor falou uma coisa e escreveu outra. Né? Acho que tem lambda não é uma matriz, é um número. Então, ele só pega o complexo conjugado, transposto dele. Beleza. Então, vamos fazer a seguinte operação aqui. Vamos dizer que eu pego aqui V dagger, N dagger. Vamos multiplicar essa relação aqui por V. Então agora isso aqui é um vetor. Então, isso aqui é um vetor coluna. Isso aqui é uma matriz atuando em vetor coluna. Então isso aqui é um vetor coluna. Como agora eu transpus, isso aqui é um vetor linha. Então isso aqui é um vetor linha. Isso aqui está assim no final do dia. Isso aqui tem um lambda estar. Isso aqui está assim. Então isso aqui é uma relação vetorial. Então, eu posso pegar essa relação aqui e multiplicar. Quando eu tenho isso aqui, isso é igual a isso, nada me impede de multiplicar isso aqui pelo vetor coluna V aqui e multiplicar aqui pelo vetor coluna V. Então o que eu tinha era essa relação, vetor linha igual a lambda estar, vetor linha. Aí agora eu multipliquei pelo vetor coluna V aqui. Formei agora um escalar. Mas N é hermitiano. Então isso aqui. Deixar desse modo aqui. Então, agora, quem é V dagger V? Isso aqui é V1 star, V2 star. Quem é V1? V é isso aqui. Então, isso aqui é módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado. Então, isso aqui é lambda star, o módulo, a norma do vetor V ao quadrado. Agora, essa relação aqui, se eu pegar essa relação agora que está aqui, desde o início, a primeira relação, mantenho ela como está. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa relação nessa. Usei a propriedade de hermiticidade e no final do dia multipliquei por V para ganhar essa relação. Então, eu mostrei que isso aqui é isso. Agora, essa relação, que é a relação de partida, eu vou pegar ela e vou fazer o seguinte, vou multiplicar ela esquerda por V dagger. Retorno à operação, a equação original e multiplico ela esquerda por V dagger. Isso aqui é um vetor coluna, igual a lambda vetor coluna. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo vetor V dagger aqui e pelo vetor V dagger, vou pegar um vetor linha para um vetor coluna. De novo, estou produzindo aqui o produto escalar. Isso aqui é lambda, a norma de V ao quadrado. Mas isso aqui, ó, é idêntico a isso. Então, o que a gente está mostrando é que lambda estar norma de V ao quadrado é igual a lambda, norma de V ao quadrado. Então, olha esse vetor, os autovetores são autovetores não triviais, eles não podem ter norma nula, então não seria autovetor. Então, os autovalores são reais. Então, é por isso que as matrizes hermitianas, elas, no mundo matricial, elas fazem o papel de números reais, porque elas têm autovalores reais. Toda matriz hermitiana tem autovalores reais. Pelo teorema espectral, que diz que toda matriz hermitiana, eu posso sempre existe uma matriz S, que é unitária, satisfaz a essa condição, essa idade, essa é igual a identidade. Ou seja, o inverso dessa matriz é o seu conjugado hermitiano. É o análogo da matriz ortogonal, que é o inverso dela é o transposto. Só como ela é complexa, ela deixa de ser transposta e passa a ser conjugada hermitiana. Então isso aqui é uma matriz unitária. Existe sempre uma matriz unitária que me diz que se eu pegar S, se é aquela transformação que aí o livro chama de semelhança, uma transformação desse tipo Sn, S dagger, eu vou obter aqui uma matriz N til, que vai ter aqui na diagonal todos os valores da matriz N, que são reais. Então a matriz hermitiana ela pode sempre ser colocada por uma mudança de base sob a forma de uma matriz real. Por isso que a matriz hermitiana
faz no mundo das matrizes o papel que os números reais fazem no mundo dos números complexos. Então esse é o significado importante da matriz hermitiana. Pode repetir, por favor? Sim, Matriz hermitiana pode colocar. toda matriz hermitiana, por uma transformação unitária, pode sempre ser conduzida a uma forma diagonal real. Tudo aqui é zero, fica na diagonal somente, é só uma questão de base. Se a matriz hermitiana é essa aqui, 1, 2 menos i, 2 mais i, 3, essa matriz aqui hermitiana é, por alguma transformação que eu posso descobrir, eu vou conseguir colocar ela como sendo um número real aqui, 0, 0, outro número real. Depois a gente pode até calcular, posso fazer isso. Então ela pode sempre ser colocada na forma diagonal real. Por isso que ela faz o papel dos números reais. E isso é fundamental na mecânica quântica. Na mecânica quântica, a gente associa grandezas físicas observáveis a objetos hermitianos. Por quê? Porque os objetos hermitianos eles têm diagonal real. E eu vou fazer medida física de grandezas reais. Então, na mecânica quântica, por exemplo, o spin, ele é observável, ele vai ter que ser descrito por uma matriz hermitiana. Então, as matrizes hermitianas, elas são muito importantes no mundo das matrizes. Então, a gente dá uma atenção especial a todas as propriedades das matrizes hermitianas. Então, essa é a motivação. Assim, por que na álgebra linear a gente fica tanto em cima de matrizes hermitianas? É porque na física, as matrizes hermitianas, elas, em geral, uma grandeza física mensurável, ela é sempre descrita por uma matriz hermitiana. Então, vamos voltar para o mundo bidimensional, que é aqui que está começando a nascer os escritores. Já que as matrizes hermitianas são tão importantes, vamos ver a matriz hermitiana 2×2 mais geral possível. Alfa, beta menos e gama, beta mais e gama, beta. Então essa matriz aí é hermitiana. Se eu somar duas matrizes hermitianas, se eu pegar uma matriz hermitiana N1 e somar outra matriz hermitiana N2, eu vou obter uma terceira matriz que também é hermitiana. Faço o contrário, só N1 da H é N1, N2 da H é N2, então N3 da H é N3. Automaticamente a soma de matrizes hermitianas é hermitiana. O produto de duas matrizes hermitianas não necessariamente é hermitiano. Se eu pegar duas matrizes hermitianas, se eu fizer o produto, está aqui. Vamos tirar o DAG disso aqui. É N2 DAG, N1 DAG. Mas ambas são hermitianas. N2 e N1. Então, o produto de duas matrizes hermitianas só é hermitiano se elas comutarem. Porque sempre a gente sabe, duas matrizes, o produto, a ordem altera o produto. Então, se N1, N2 for por acaso igual a N2, N1, então as duas matrizes, a matriz é hermitiana. Então, se duas matrizes hermitianas comutam, isso aqui é o sinal do computador, isso aqui significa N1 vezes N2 menos N2 vezes N2 igual a zero. Então, se duas matrizes hermitianas comutam, o produto delas também é hermitiano. Mas isso é muito particular. Em geral, duas matrizes hermitianas não comutam. Em geral, não comutam. Então, o produto não preserva a hermiticidade. Mas a soma preserva. A soma de matrizes hermitianas é sempre hermitiana. O produto nem sempre. Não deixa o produto de lado. Outra coisa, se uma matriz tem traço, vamos pegar agora uma matriz hermitiana com traço zero. Se essa matriz aqui é mais particular, vamos pegar aqui a matriz H hermitiana e com traço zero. Então ela vai ter essa estrutura, alfa, beta, menos e gama, beta mais e gama, menos alfa. Então essa é a matriz hermitiana de traço zero mais geral. Se eu somar duas matrizes de traço zero, elas continuam, a soma tem traço zero, é o traço linear. Então se eu pegar duas matrizes hermitianas de traço nulo e somar, eu continuo com uma terceira matriz que é hermitiana e tem traço nulo. Então essas propriedades aqui são preservadas sob a soma. Eu estou falando de um espaço vetorial, então eu tenho uma estrutura linear. Eu somo dois objetos, ganho um objeto com a mesma categoria. Zero é hermitiano? É. Se uma matriz é hermitiana, menos a matriz é hermitiana, é. Então eu tenho uma estrutura linear. O conjunto das matrizes hermitianas forma um espaço vetorial. Tem uma estrutura de linearidade. Então, o conjunto de todas as matrizes hermitianas de traço nulo formam
tem uma estrutura linear. Então, forma um espaço vetorial linear. Muito bem. Só para todo espaço vetorial tem uma base de objetos independentes, a partir da qual eu possa construir qualquer objeto genérico. Posso pegar essa matriz e escrever assim: alfa vezes 1, 0, 0, menos 1, mais beta, 0, 1, mais gama, vezes 0, menos 1, 0. Então eu tenho 3 matrizes de base. Todas são hermitianas? São. A primeira até é real, é uma área que é hermitiana. Essas duas são hermitianas e essa é hermitiana. Então eu sei que as 3 matrizes acima, que a gente grafa nessa ordem aqui, eu chamo sigma 1, 0, 1, 1, 0. Sigma 2, eu chamo de 0, menos I e 0. E sigma 3, eu chamo de 1, 0, 0, menos I. Essas 3 matrizes, elas formam uma base a partir das quais, né, a partir da base, a partir da qual eu consigo escrever a matriz hermitiana mais geral. Então, a matriz hermitiana de traço nulo mais geral, que eu posso escrever em 2 dimensões, tem essa estrutura. Constantes, escalares, alfa i, vezes as matrizes sigma i. É como se tivesse alfa 1 vezes sigma 1, mais alfa 2 vezes sigma 2, mais alfa 3 vezes sigma 3. Então, essa matriz aqui é hermitiana, porque esses alfas são reais. Então, essas matrizes aqui, o hermitiano conjugado. E essas matrizes todas são hermitianas. Então, essa matriz aqui, ela é isso aqui. Ela é hermitiana. O traço é linear. Como o traço de cada matriz dessa é independente, então o traço de H é alfa i vezes o traço de sigma i. Mas cada matriz dessa tem traço nulo. Então, esse conjunto aqui são as celebradas matrizes de Pauli, que são muito fundamentais para o estudo do espinho. E é daí que a gente vai começar a ver que vão nascer os espinores. Então, as 3 matrizes de Pauli, a gente chama sigma 1, sigma 2, sigma 3. Em alguma literatura a gente usa sigma x, sigma y e sigma z. Elas são 3 matrizes hermitianas, então cada uma delas é hermitiana. Cada uma delas tem traço nulo, independentemente. Cada uma delas tem quadrado igual a identidade. Sigma ao quadrado é sempre a identidade. E elas têm a seguinte propriedade: o produto de 2 matrizes diferentes anticomuta. Se vocês observarem, sigma 1 vezes sigma 2 é menos sigma 2, sigma 1. Sigma 1 vezes sigma 3 é menos sigma 3, sigma 1. E sigma 2, sigma 3 é menos sigma 3, sigma 1. Sempre que o I for diferente de J, elas anticomutam. Se o I for igual a J ao quadrado da identidade. E elas têm uma terceira propriedade importante, que é a propriedade de produto vetorial. Se eu pegar sigma 1 vezes sigma 2 menos sigma 2, sigma 1, isso aqui dá 2 e sigma 3. Se eu pegar sigma 2, sigma 3 menos sigma 3, sigma 2, 2 e sigma 3. Sigma 3, sigma 1 menos sigma 3, 2 e sigma 3. Tudo é exercício trivial que vocês fazem. Ou seja, existe isso aqui se chama comutador. Quando eu tenho A vezes B menos B vezes A, a gente chama isso aqui de comutador de 2 matrizes, que é antissimétrico, é igual a menos B. E quando a gente tem a soma AB mais BA, a gente chama isso aqui de anticomutador. Então, essas 3 propriedades ali, elas podem ser caracterizadas desse modo aqui. Posso escrever genericamente dessa forma: o comutador de um sigma i vezes um sigma j dá 2i epsilon e j sigma. Essas 3 relações, elas estão congregadas, compactadas nessa única relação, onde esse epsilon aqui é o famoso tensor de Leptívica, que tem essa propriedade: epsilon 1, 2, 3 é igual a epsilon 2, 3, 1, é igual a epsilon 3, 1, 2, que é igual a mais 1. Epsilon 2, 1, 3 é igual a epsilon 1, 3, 2
igual a menos 1. E epsilon, com dois objetos iguais, sempre que tiver dois índices iguais, não pode ter nenhum índice repetido. Ele é um objeto que a gente chama de tensor completamente simétrico. Todas as componentes deles têm que ser diferentes. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Quer dizer, ele satisfaz essa propriedade de ciclicidade. Se eu trocar 1 com 2, eu troco assim. Se eu trocar 2 com 3, passar 1. Se eu trouxer o 1 para cá, tá 2, 3, 1. Tá aqui, mesmo sinal. Esse é o chamado tensor. Quem não sabe muito sobre isso, vai ler sobre a densidade tensorial de Leibniz. A gente usa ele, por exemplo, aqui. Beleza. Então, isso aqui é essa propriedade. Essas duas, agora, essas propriedades aqui, aquelas que eu apaguei, elas podem ser condensadas aqui. Se eu pegar sigma i, sigma j, igual a menos sigma j, sigma i, quando i tiver m de j. E sigma i ao quadrado é a identidade, essas relações todas aqui, elas podem ser condensadas aqui. O anticomutador de sigma i e sigma j, dando para nós duas vezes o delta de Kronecker vezes a matriz da identidade. Essa relação aqui define para nós uma outra. Essa relação aqui define para nós uma estrutura muito importante, que é, não vou falar sobre isso, porque está em conexão com os espinores. Essa relação aqui, ela define a chamada álgebra de Lie do grupo S2. Aula que fica no grupo S2. Na aula que vem nós vamos ver propriedades importantes disso. E essa relação aqui, as mesmas matrizes gama, sigma, mas numa relação de simetria, elas definem uma outra álgebra. Essa álgebra aqui se chama álgebra de Clifford do espaço euclidiano tridimensional. Então, as matrizes de Pauli, elas estão ligadas a uma álgebra de Lie e a uma álgebra de Clifford. Na álgebra de Clifford vão surgir os espinores. Então, na próxima aula a gente vai ver que daqui vão sair os espinores. E daqui vão sair os mesmos espinores. Então a gente vai descobrir que os espinores eles estão intrínsecos na estrutura das matrizes abelianas do espaço tridimensional. Então, sempre das matrizes hermitianas, né? Ou das matrizes hermitianas 2x2. Mas é interessante que as matrizes hermitianas 2x2 elas acabam formando uma álgebra de Clifford em 3 dimensões. Então, as matrizes hermitianas elas conseguem me fazer uma ponte de 2 dimensões para 3. Tá bom? Explorar esse fato. Eu estou em 2 dimensões, trabalho só com as matrizes hermitianas em 2 dimensões e eu descubro uma álgebra que é típica de 3 dimensões. E aqui, olhando as matrizes também, que são as matrizes de base, as matrizes chamadas geradoras, né? Das matrizes hermitianas 2x2, eu descubro um grupo de Lie, que é um grupo ligado a transformações unitárias. Aqui vão estar os espinores e aqui vão estar os mesmos espinores. Então a gente começa a ver que o espinor que está em 2 dimensões, por causa daquilo, ele também está em 3 dimensões. Então o espinor ele é um cara que o vetor não, o vetor está em 2 dimensões, ele tem Vx, Vy, ele só sabe das 2 dimensões. Se eu mudar para 3 dimensões, ele tem que ter uma componente nova. Na aula que vem, nós vamos ver que o espinor não. O espinor de 2 dimensões, ele automaticamente também já controla o espaço de 3 dimensões. Então ele tem esse poder de sempre subir uma dimensão. Nós vamos ver que esse resultado é mais geral do que ele vai ser sempre assim, de dimensão 4, dimensão 2 com 3, 4 com 5, 6 com 7. E aí eu vou conseguir construir os espinores de 4 a partir dos espinores de 3. O processo é recursivo. Então, se nós conhecermos, basta conhecermos os espinores e a álgebra de Clifford de 2 e 3 dimensões, que a gente conhece a álgebra de Clifford de 10 dimensões. Quando a gente faz teoria de supercorda, a gente precisa definir uma álgebra de Clifford em 10 dimensões. Mas não tem nenhuma dificuldade. Eu sei isso.
eu vou construindo as minhas matrizes, colocando uma álgebra de Clifford dentro da outra, partindo de 2 para 3, 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, a gente chega até 10. Então, é um processo recursivo muito simples que vocês vão entender. E os spinores é que estão fazendo isso. Então, a gente vai entender que tem uma estrutura nova no espaço-tempo, que não é vetor, que não é tensor, que é o spinor. E que ele, ao mesmo tempo que está em duas, ele está em 3 dimensões. É um cara meio onipresente. Está em duas e está em 3, nós vamos ver que a partir dos spinores, nós vamos construir escalares, vetores, tensores, ou seja, eu recupero, se a gente, vamos imaginar, no livro do Cartan, isso é descrito de uma maneira muito bonita, imaginar que a gente destrua o espaço-tempo. O espaço-tempo é físico, ele está aqui. Mas o espaço espinorial, ele é o que a gente chama de ectoplasma. Ele é um espaço ectoplasmático, ele está fora do espaço-tempo. A nomenclatura é justamente essa. Se você destrói o espaço-tempo, você destrói o corpo, mas não destrói a alma, que é o espinor. O espinor é um espaço abstrato. Se você destruir o espaço de 2 dimensões, ele ainda está em 3 dimensões. Se você destruiu de 3, ele ainda está em 2. Se você destruiu de 2 e de 3, ele já migrou para o de 4. Então você nunca consegue destruir o espinor. E aí se você mantém esse mundo espinorial vivo, você pode usar ele para reconstruir o espaço-tempo. Por quê? A partir de 2 espinores eu construo todos os vetores. Então eu reconstruo meu espaço-tempo. Se eu destruir o espaço-tempo, mas mantiver o espaço espinorial, eu posso lançar a mão desse espaço espinorial a qualquer momento para reconstruir o espaço-tempo. Não é à toa que a matéria básica do universo é espinorial. Os quarks, a matéria básica do universo carregada é leptons e quarks. Todos os quarks são espinoriais, todos os leptons carregados são espinoriais e os neutrinos são espinoriais. Então a base da matéria do espaço-tempo é feita de espinores. Então os espinores têm um papel muito preponderante na física. Então Dirac conseguiu perceber isso lá atrás. E aí falou, o elétron ele tem que estar ligado a uma estrutura espinorial. Não pode ser um vetor. Porque até então só se fazia física o quê? Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, tudo era vetor, tensor, vetor, tensor, vetor, tensor. Quando o espinor entra em física é quando você descobre o spin meio. Quando você descobre as partículas fermiônicas. Então nós vamos explorar um pouco isso, vamos parar por aqui. Então na próxima aula, daqui a 15 dias, se Deus quiser, no dia 9 de maio, dia 10 de maio, dia 10 de maio, a gente vai retomar a partir daqui. Bom, se alguém quiser algum subsídio para as coisas de hoje, que foi um pouco VaptVupt, essa parte de teoria de grupo, vocês podem pegar o curso de teoria de grupo que está do Professor Global, lá no site do Professor Global, tem cursos lá de iniciação científica, e dentro dos cursos de iniciação científica tem um curso de teoria de grupo que a gente deu de 2012 para 2013. Um curso vários meses, tem todos os detalhes. Quem quiser aprofundar, pode pegar. Professor, bibliografia o senhor falou. Bibliografia eu não falei, vou deixar para a próxima vez. Se vocês quiserem começar a ler alguma coisa estimulante, eu sugeriria ler o capítulo 3 do livro do Cartan. Vai deixar vocês muito estimulados. O capítulo 3 do livro do Cartan. Esse livro pode ser caçado na rede, tá? Eu estou vendo aquele site que tem de... Você falou da teoria oficial. Tem um site que tem tudo quanto é livro. Gênesis, né? Então, tá lá. Vocês podem achar o livro do Cartan, o PDF deles, aí vocês podem começar a ler o capítulo 3. Inteligente. LV, tem um monte de livro. Tem outro site, o Caça. Oi? Teoria of Spinors. Teoria de Spinors. Leia o capítulo 3. O livro é bem separado. Não é simples de ler. Leia a seção 3.1 e 3.2, só para ficarem muito chocados. Mas ler a seção 3.1 e 3.2 bem devagar, senão o choque é grande. Tá? Mas é muito interessante. Esse livro do Cartan é espetacular. Esse livro a gente lá em Trieste usava no primeiro curso de teoria de grupo. O primeiro exame era feito em cima desse livro. A gente passou uns 8 meses, porque ele não demonstra nada, ele fala tudo. Então você não é aquele livro analítico que você demonstra. Ele vai falando, daí você corre atrás para poder entender. É um livro pesado. É um livro muito antigo, denso. Mas denso, se você de uma linha para outra, você pode levar 2 dias. Cara. Éramos 5 pessoas estudando juntos, e a gente, para chegar a um consenso, a gente trabalhou muito. Eram 5 cadeiras, tinha 2 chineses, um indiano, eu de brasileiro e um grego. Então, as culturas se unindo para tentar entender o livro do Cartan durante 8 meses. Mas é um livro muito interessante. É fácil ver que sobretudo na versão 3. 3 são 3, 1, sessão 3. Legal?